Olá, bem-vindos. Mais uma vez, boa tarde aos que estão no Canadá, boa noite aos que estão no Brasil. Vamos começar muito em breve. Só um minuto. Bom, acho que podemos começar. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá ok? O objetivo hoje desse nosso webinar é tratar de algumas atualizações da imigração canadense. Falaremos alguns conceitos gerais, tá? Da imigração, da residência permanente, da imigração de trabalhadores qualificados, da experiência de trabalho dentro do Canadá, das nomeações provinciais, a realidade do sistema hoje, sistema que passou por tantas mudanças dentro dos últimos quase 2 anos por causa da pandemia. Então, o interesse hoje é a gente ter uma cobertura geral desses assuntos e, especialmente, das novidades, dos updates no cenário de imigração. Tá ok? Aos que não puderem se juntar hoje, não tem problema algum, estamos fazendo a transmissão ao vivo agora no Facebook também, mas deixaremos as nossas gravações todas disponíveis nas nossas redes sociais. Então, no Instagram, no YouTube, no Facebook, a qualquer momento essa gravação poderá ser acessada para uma eventual consulta, tá ok? E refrescar a memória sobre os assuntos de imigração, tá bom? Espero que todos estejam me ouvindo bem. Caso alguém não esteja, eu vejo que ainda tem gente chegando. Caso não estejam me ouvindo, eu peço, por favor, que deixem uma resposta, um comentário no chat, tá? Caso não estejam me ouvindo. Ao longo do bate-papo, mais para o final, eu vou deixar aberto para que perguntas sejam enviadas pelo chat e a gente possa responder se preciso for. Tá ok? Então, partindo para o que interessa, primeiramente, boa noite, ouvindo bem, já o primeiro feedback, obrigado pela mensagem. E vamos lá. Podemos avançar. Mais pessoas chegando aqui. Pois bem, pessoal, a nossa empresa, a Incubate, que está promovendo esse webinar gratuito no dia de hoje, ela foi fundada pelo nosso diretor e consultor principal, tá ok? O senhor Bessel Zeider. Ele tem vários anos de imigração, vários anos de experiência de imigração, tanto canadense quanto dos Estados Unidos, tá? E ele é o nosso líder atualmente, um consultor regulamentado pelo governo canadense e está, como chamamos, em good standing, tá? Sem alteração, em boa relação com os órgãos regulamentares canadenses, tá? O que faz da nossa empresa uma empresa regulamentada, uma firma de imigração regulamentada para atuar na área. Tá ok? Esse é um dos principais slides da apresentação, né? Porque ele traz as nossas licenças. E é muito importante, principalmente, deixar isso claro para o mercado brasileiro, quando estamos falando de imigração no Canadá, duas esferas, duas áreas podem gerenciar esse tipo de aplicação, atuar nesse meio, que são os advogados ou os consultores regulamentados, as firmas regulamentadas, né? Deixa eu admitir mais algumas pessoas que estão entrando. Então, essas são as duas áreas responsáveis e possibilitadas, autorizadas pelo governo para atuar na imigração, tá ok? Então, essas são as nossas licenças. Nós temos licença para operar em todo o Canadá, inclusive na província de Quebec, que é uma província que tem requerimentos específicos, uma licença específica para operação lá. Então, isso é o primeiro tópico que eu queria trazer para vocês, que é a regulamentação da nossa empresa para atuar na área de imigração, tá? Trazemos aqui também as nossas localidades. Então, o nosso escritório sede, ele fica em Toronto, que é onde o nosso diretor mora e fundou a empresa, mas nós expandimos a nossa empresa para escritórios em Vancouver, Montreal, e orgulhosamente apresentamos o mais novo escritório na cidade de Calgary, escritório no qual eu estou locado. Comecei minha jornada no escritório de Vancouver, mas aqui estamos tocando esse novo projeto na expansão por dentro do Canadá.
Mas essa expansão, pessoal, que fique muito claro, é uma expansão física do escritório, mas nós temos capacidade para operar em qualquer tipo de província, qualquer tipo de aplicação dentro do Canadá e fora do Canadá também. Então, qualquer cliente ao redor do globo que tem interesse em vir para o Canadá pode contar com o nosso apoio. Mas as pessoas que estejam localizadas nessas cidades podem contar com um apoio mais pessoal, né, dentro dos nossos escritórios. Tá ok? Brevemente, um pouco das nossas conquistas ao longo dos últimos anos, né? Eu diria que em média nos últimos 8 anos. Então, nós fizemos processamento de milhares de aplicações, ajudamos milhares de pessoas a alcançarem os seus objetivos de imigração, tá? E objetivos de imigração entendam do mais simples ao mais complexo, seja um simples visto de turista, passando por uma permissão de estudo, a residência permanente, uma imigração de investidor, até a cidadania propriamente dita. Então, temos orgulhosamente um time multicultural, pessoas de várias nacionalidades que falam vários idiomas e que tornam essa operação, né, com um time especializado em imigração, essa operação possível e uma capacidade de gerenciamento de muitos serviços, o que, orgulhosamente, nós apresentamos aos nossos clientes. Tá? Aqui é um extrato, eu diria, do nosso time. Tá? Como vocês podem ver, nomes e sobrenomes de diversas naturezas, inclusive muitos brasileiros. Nós temos no nosso time outros brasileiros que ajudam a tocar esse mercado que tem uma demanda tão grande no nosso querido Brasil. E, orgulhosamente, a gente trabalha dia e noite, buscando auxiliar os clientes a alcançarem esses objetivos de imigração. Partindo para o que interessa, no geral, nós, como já citei no começo, somos habilitados a processar qualquer tipo de aplicação para o Canadá. E dentro das possíveis aplicações, nós separamos em 2 grandes grupos, o que chamamos de TRS ou PRS. Fazendo a tradução, são Temporary Resident Services, então serviços de residência temporária, ou Permanent Residency Services, serviços de residência permanente. Dentro da primeira categoria, colocaríamos os vistos que têm uma validade, digamos assim. Então, a sua vinda para o Canadá é temporária e tem um prazo de validade. Até a data X, você tem que procurar um outro visto ou voltar para o seu país de origem. E aí, nesse meio, nós temos visto de turista, as permissões de estudo, as permissões de trabalho. Tá? Para os que já estão dentro do Canadá, todo tipo de extensão, você está estudando, quer fazer um novo programa, um programa mais longo, todo esse tipo de aplicação, nós temos essa habilidade, tá? E essa possibilidade de gerenciamento. Bem como a família da residência permanente, que envolve a aplicação de residência permanente propriamente dita, vulgo conhecido como PR, né? O PR, a residência permanente, e serviços relacionados a programas provinciais, a aplicação da cidadania propriamente dita, imigração de investidor. Então, é um escopo bem complexo e bem extenso, de forma que possamos auxiliar em diversas etapas do processo. Tá ok? A pergunta de $1 milhão, né? Como eu posso me tornar um residente permanente no Canadá? Então, essa é a pergunta que não quer calar, que a maioria dos clientes que entram em contato conosco buscam essa resposta, tá? E eu adoraria dizer que existe uma resposta objetiva. Infelizmente, não tem, tá? Porque maneiras são inúmeras. A gente pode facilmente elencar 80, 90, 100 combinações de programas e possibilidades que podem lhe levar ao PR. E tudo isso vai depender do seu perfil, tá ok? Então, a gente costuma brincar, eu costumo brincar particularmente em ligações com clientes, que não existe receita do bolo, né? O que funcionou para mim pode não funcionar para você ou vice-versa. Então, realmente importante uma análise específica e especializada do seu perfil para que aí sim possa ser traçado a melhor, vamos dizer, a estratégia para o alcance da residência permanente. Tá ok? Então, é ruim que não temos uma resposta objetiva, mas, em contrapartida, nós temos várias possibilidades. Então, aqui a gente trouxe um extrato geral de grandes áreas de estratégias e caminhos a serem seguidos para alcançar essa residência permanente. Então, de maneira geral, nós podemos elencar facilmente a imigração por meio do estudo,
por meio do trabalho, a imigração de trabalhadores qualificados, que é a segunda opção, e aí, nesse caso, por muitas vezes, nós conseguimos a imigração por meio, sem nunca nem ter pisado no Canadá, apenas com as credenciais do seu país de origem. Então, isso também é uma possibilidade que muitas pessoas não têm o conhecimento. A imigração de investidor, por meio de negócios, o que chamamos do patrocínio do cônjuge, quando uma pessoa busca trazer o seu cônjuge pelo fato de já ser residente permanente, então existe esse tipo de rota, tá? A imigração familiar, que é quando um residente permanente quer trazer o seu filho dependente, ou seu pai, ou sua mãe, os seus avós. Existem rotas específicas para isso também, que chamamos de imigração familiar, Family Immigration, e, por último, também a rota de refugiados e asilo. Se fôssemos falar em máximo detalhe para cada uma dessas áreas, ficaríamos horas aqui, quem sabe até dias, porque o assunto é bem extenso. Então, hoje, primariamente, a gente vai focar nas duas primeiras, tá? Por meio de estudo e trabalho e a imigração qualificada, tá? Diretamente, sem necessariamente passar pelo Canadá, porque são as duas principais áreas que mais se enquadram na maioria geral dos candidatos. Tá ok? Todas as outras demais são mais específicas, então vamos focar nas duas primeiras, juntamente com as atualizações atuais desses dois caminhos, vamos dizer assim. Então, rebatemos em outra pergunta, né? Como eu posso migrar para o Canadá como um trabalhador qualificado? Então, mais uma vez, a gente traz um novo extrato de possibilidades. É bem raro em imigração a gente estar falando de respostas objetivas. Como eu faço isso? E só tem uma resposta. Isso é improvável de acontecer. Então, mais uma vez, a gente traz um extrato de possibilidades. Tá? Em linhas gerais, você pode ser considerado e ter pontuação suficiente para uma imigração qualificada, baseado nas suas experiências, pelo fato de você ter um nível avançado de proficiência linguística. Isso pode ser uma possibilidade. Né? E proficiência linguística, entenda inglês ou francês, que são as duas línguas oficiais do Canadá. Então, se você tem uma delas em nível avançado, isso pode ser um indicativo de uma possível imigração qualificada, Skilled Professionals. A segunda opção é você não ter uma língua avançada, mas você ter as duas línguas. Agora a gente não está falando de ou, estamos falando de e, para o inglês e para o francês, em nível intermediário. Isso pode também abrir vários horizontes. Nós estamos falando da possibilidade de estudo no Canadá. As três últimas, trabalho no Canadá, oferta de trabalho no Canadá e ocupações em alta demanda, estão meio que dentro da mesma esfera, né? Então, se você já obteve, já concluiu algum período de experiência de trabalho no Canadá, isso pode lhe tornar elegível para uma imigração qualificada, de trabalhadores qualificados. Se você ainda não começou, mas você já tem uma oferta de trabalho, mais na frente a gente vai explicar sobre essas possíveis ofertas de trabalho, você também pode ter uma alternativa. Bem como se você trabalha numa área específica que tem sido identificada como em alta demanda pelo governo canadense, seja a nível federal ou seja a nível provincial. Tá ok? Então, de todas essas maneiras, se você tem algum desses componentes, a gente pode estar falando de uma boa chance de obter uma imigração como trabalhador qualificado, tá ok? No geral, tá? Independente daqueles fatores específicos, o que o seu perfil tem, se é uma proficiência avançada, se é um alto nível de escolaridade, se é o trabalho numa área específica, independente do que você tem, nós separamos três grandes, vamos dizer, maneiras de você seguir a sua trajetória e obter a sua residência permanente. Então, podemos estar falando a nível federal, a nível provincial e Quebec. Quebec, a gente vai falar mais no final em específico, porque é uma província que tem o seu próprio sistema, tá ok? Então, a nível federal, a expressão que é mais conhecida no mundo imigratório talvez seja o Express Entry, tá? Então, o Express Entry, ele é um sistema, né, que é baseado em pontuações, como mostra o slide, e ele serve para candidatos que têm interesse em morar fora de Quebec. Então, se você quer morar em Quebec, você não usa o Express Entry. O Express Entry seria para outras rotas. As rotas provinciais, como o próprio nome diz, elas vão ser específicas de cada província. A província que você tem interesse em morar e pode, porventura, vir a aplicar por ela. Mais na frente também a gente vai entrar em detalhes de programas provinciais. Então, o que é que acontece? Você faz uma aplicação específica naquela província, você
comprova que você tem interesse em ficar naquela província, que você tem vínculos com aquela província, já estudou, já trabalhou, tem um familiar, seja lá o que for, e isso vai lhe dar uma nomeação provincial. Não é a residência permanente propriamente dita, mas é a província lhe dando a nomeação provincial, que, por consequência, vai lhe levar à residência permanente quando você levar essa nomeação para o nível federal. E em Quebec, a gente está falando de um sistema específico que é chamado ARIMA. Esse ARIMA, ele é, vamos dizer, que equiparado ao ex-presente, tá ok? Mas ele também é a base de pontos, mas ele tem os seus requerimentos específicos, tá? As suas peculiaridades. E uma delas é a obrigatoriedade do francês. Então, há um pouco de tempo atrás, a gente mencionou que, para o Canadá, no geral, pelo ex-presente, você pode usar inglês ou francês, tá? Aqui em Quebec, a gente tem a exigência do francês no nível Upper Intermediate para avançado, tá ok? Mais na frente, a gente vai entrar em mais detalhes. E aí, muitos clientes falam, né? Ayrton, qual é o tempo médio que o meu processo vai levar? E, mais uma vez, a gente vem com uma resposta não tão objetiva, porque depende. Tá? Então, depende de qual rota você vai precisar, depende de em quais fatores você vai precisar focar para aumentar a sua pontuação, eventualmente. De maneira geral, a gente trouxe aqui um breakdown, um detalhamento do que pode ser alcançado. E a gente desenhou algo de torno de 1 ano e meio a 2 anos. Tá? E definimos como as seguintes fases, como vocês podem ver no slide. A fase de preparação, totalmente subjetiva. A gente tem clientes que chegam para a gente com basicamente tudo pronto. É só uma questão de abrir o perfil e esperar a nomeação, como também existem clientes que ainda vão focar na proficiência linguística ou ainda vão terminar um curso superior que está prestes a terminar. Então, isso varia. A gente colocou uma média como algo de 3 a 9 meses. Tá? Uma vez que você se preparou, você vai se manifestar, vai manifestar o seu interesse no ex-presente. Isso pode levar aí mais uma média de 1 mês. Quando tudo estiver pronto, né, você já manifestou o seu interesse no sistema, aí algumas coisas podem acontecer. A sua nomeação pode vir por meio de uma província ou por meio do ex-presente direto. Se vier pela província, são as duas próximas áreas, que é chamada PNP-ITA, que é ITA, Invitation to Apply. É o convite para você aplicar quando o governo manifesta o interesse no seu perfil. Tá? Então, se uma província, porventura, disser o perfil da pessoa X tem um interesse, essa experiência de trabalho dessa pessoa vai ser interessante para a nossa província, vou convidá-la. Então, isso pode acontecer aí numa média, até podemos estender um pouco mais, até 5 meses, tá? Uma vez que a província se manifestou, você tem que responder, e aí você comprova os seus documentos, se tudo der certo, você pode receber a nomeação da província, que é o próximo aspecto, o PNP-CON, né? Que é quando a província lhe concede a nomeação, que aí também qualquer coisa entre 2 e 3 meses até 5, principalmente por causa da pandemia, seria razoável. Tá? Uma vez que o seu processo pela província foi concluído, você recebe o ITA do ex-presente a nível federal, talvez algo em torno também de 1 mês. Você vai ter um tempo para submeter tudo a nível federal, uma média de 2 meses, e depois vai depender do governo para fazer essa análise. Tá? Ao longo da pandemia, tivemos um grande delay, tivemos uma vagarosidade do governo para conceder, para concluir as aplicações. Não vagarosidade porque eles quiseram ser devagar, de forma alguma, mas em virtude do grande volume de aplicações. Tá? Então, o sistema entrou no que eles chamaram do backlog, que foi uma espécie de acúmulo de aplicações que não conseguiam dar vazão. Então, o tempo de processamento avançou bastante. A gente vai ver daqui a pouco que o governo anunciou o plano e o projeto de voltar à normalidade, que é de processar aplicações na média de 6 a 9 meses. Tá ok? Então, ao todo, a gente pode estar falando de 2 anos, como podemos estar nos referenciando a algo mais rápido, como também mais longo, a depender da subjetividade de cada caso. Ok? Uma vez falando sobre todos esses conceitos iniciais e genéricos, vamos partir para uma parte mais aprofundada agora, que é a questão do ex-presente. O que é o ex-presente? Eu gosto muito de explicar isso para os brasileiros, porque às vezes existe um misconception, uma compreensão errada, né, do que é o ex-presente. O ex-presente ele não é um programa, tá, pessoal? Ele é um sistema. Sistema pelo qual os candidatos manifestam seu interesse em imigrar para o Canadá. Tá? Essa é a definição do ex-presente. E é o principal sistema de imigração a nível federal do governo do Canadá. Tá, ok?
Dentro do Express Entry, por sua vez, aí sim nós temos programas. Então, quando você manifesta o seu interesse no Express Entry, você pode ser selecionado por meio de 4 grandes programas, vamos dizer, de maneira geral. Um chamado Skilled Worker, que é um programa mais genérico, digamos assim, que não tem requerimentos específicos para a experiência dentro do Canadá. Então, se uma pessoa nunca pisou no Canadá, pode receber uma nomeação pelo Skilled Worker, caso as suas qualificações estrangeiras a coloquem no nível de pontuação necessário. Um outro programa é chamado Canadian Experience Class, que é ou CEC, CSC, que é destinado a pessoas que já têm um ano de experiência de trabalho dentro do Canadá. O terceiro é o chamado Skilled Trades, mas aí ele é focado mais em pessoas que têm experiência de trabalho em algumas áreas específicas, técnicas. E o PNP, que são os Provincial Nominee Programs, que são para aqueles candidatos que possuem uma nomeação provincial. Então, dentro do sistema do Express Entry, nós temos 4 grandes programas pelos quais você pode receber uma nomeação em um deles, tá ok? A ideia do Express Entry foi justamente dar celeridade ao processo de imigração canadense, porque até 2015, só para vocês terem uma noção, a gente costuma comparar que o sistema era uma fila. Então, eram requerimentos específicos superficiais, que deveriam ser satisfeitos, e aí, uma vez que você satisfazia esses requerimentos, você entrava numa fila e esperava uma questão de, às vezes, 3 anos, 5 anos para obter sua residência permanente. E aí foi o que o governo canadense quis mudar. Não teria maneira alguma de nós pegarmos essa primeira pessoa da fila, tá? E passá-la por essa última da fila. Não importa, se essa primeira tivesse qualificações básicas e essa última fosse super qualificada, pelo fato da última ter chegado depois, ela ia receber a residência permanente depois. E aí o Express Entry veio para mudar isso. Ao invés de ser quem chegou primeiro vai primeiro, vai ser com a pontuação mais alta sai primeiro. Então, se hoje eu fizesse um perfil X, você, candidato, chegou 6 meses depois de mim, porém mais qualificado, com mais pontos, você vai receber uma nomeação primeiro que eu. Então, essa é a ideia do Express Entry. Todos os candidatos manifestam o seu perfil e entram no que o governo chama de pool, uma piscina de candidatos onde todo mundo fica ali. E aí, de maneira temporal, sistemática, costumava ser assim, parou e agora aparentemente está voltando, a cada 15 dias o governo faz a seleção dos melhores candidatos com a pontuação maior. Então, essa é a ideia do Express Entry, tá? E, como eu falei, é um perfil que tem por base 4 grandes pilares, eu diria. Dentro desses pilares, nós temos subpilares, digamos assim, que podem contribuir com a pontuação. Mas, falando de maneira fundamental, a base do sistema são esses 4 pilares, que é a sua idade, a sua proficiência linguística de inglês e ou francês, o seu nível de escolaridade e a sua experiência de trabalho. Tá? Lembrando que, para nível de escolaridade, credenciais obtidas dentro ou fora do Canadá são levadas em consideração, com pontuações e pesos diferentes, obviamente, e a experiência de trabalho também, tá? Então, a experiência de trabalho do Brasil pode ser um fator determinante no sucesso da sua aplicação, tá ok? E mais na frente a gente vai entender como e por quê, tá ok? Mas esses são os principais fatores. Todos eles nós podemos melhorar, exceto a idade. Com a idade, infelizmente, não temos o que fazer. À medida que vamos envelhecendo, vamos perdendo pontos no sistema. A pontuação máxima dentro do Express Entry é até os 29 anos. A partir dos 30, o candidato vai perdendo 5 pontos por ano. Tá ok? Mas todos os outros fatores eles podem ser aprimorados. A sua língua pode melhorar. Se você já é avançado em inglês, você, de repente, pode adicionar o francês. O seu nível de escolaridade, você pode fazer um novo curso. A sua experiência de trabalho também. Tá? Como, por exemplo, obter um ano de experiência dentro do Canadá. E aí, diante dessa base, a gente se depara com um impasse, que é quando muitos dos clientes chegam para nós. E um perfil que é muito comum da gente ver é o que está na direita do slide. Então, vamos imaginar que esse é o seu perfil. Você tem um inglês intermediário, você tem um bacharel, você já trabalha por 3 anos ou mais no Brasil e está prestes a completar os 30 anos, então começa a fazer o seu planejamento de imigração. Esse seu perfil giraria em torno de 290 a 350 pontos. Tá ok? E aí você poderia perguntar, mas isso é bom ou muito? Qual o parâmetro para saber se isso é muito ou pouco? Tá? E aí a gente traz na esquerda.
os draws, que são como chamamos os convites, né, a rodada de convites que o governo emite para convidar para selecionar as maiores pontuações, é uma média de 470 pontos a mais. Se alguém que está assistindo tem acompanhado, sabe que os últimos draws foram bem mais altos, mas vamos partir da média. Daqui a pouco a gente fala da realidade do último mês, tá? Mas um perfil, fazendo uma análise histórica, um perfil que nós consideramos forte ou com boas chances seria um perfil acima dos 470. Então, esse perfil da direita teria que fazer uma melhoria de uma média aí de 120 pontos ou mais, né? E a pessoa pergunta, como? Tá? Então, como eu já falei, na idade não temos muito o que fazer. Se você tiver até os 29 anos, a pontuação é máxima. Mas quanto a isso, não tem o que fazer. Os outros fatores, nós podemos sim melhorá-los, tá? Então, a língua, buscar sempre o nível de proficiência avançado. Não estou dizendo que é obrigatório, tá, pessoal? A gente está falando aqui das melhores chances. Então, você ter um nível de proficiência avançado, indiscutivelmente, vai maximizar as suas chances de sucesso, seja a nível federal ou a nível provincial. A educação, a mesma coisa. Do ponto de vista do Express Entry, a gente vê como a busca pelo mestrado como sendo uma forma de maximizar a sua pontuação no nível educacional, tá? E a experiência de trabalho também. A busca por pelo menos 3 anos ou mais de experiência de trabalho qualificada internacionalmente, fora do Canadá, deixaria o seu perfil, estando no Brasil, com mais chances de obter a pontuação dos 470 a mais. E aí a gente traz, embaixo do slide, vocês podem ver, que é uma definição que muita gente não sabe, que é, do ponto de vista da calculadora do Express Entry, tá? Se você atinge um nível de escolaridade chamado 2 cursos superiores, você se aproxima do mestrado. Então, mais na frente eu vou explicar em mais detalhes como é que funciona o nível de escolaridade canadense. Então, você tem o ensino médio, você tem o college ou diploma de 1 ano, que seria no Brasil um tecnólogo de 1 ano. Você tem o college, tecnólogo de 2 anos. O college ou tecnólogo de 3 anos ou mais / bachelor, bacharel, eles estão todos na mesma classificação, e a partir deles nós temos 2 cursos superiores, sendo um bacharel, seria 2 bacharéis, um bacharel e uma pós, por exemplo, ou bacharel e um curso técnico de 1 ano, que seja mestrado e doutorado. Então, esses são os níveis de escolaridade. Quando a gente atinge acima do bacharel, que é o 2 cursos superiores, ele se equipara ao mestrado do ponto de vista da calculadora da imigração do Express Entry, tá bom? Então, isso é algo importante que a gente tem que ter em mente como uma forma de buscar maximizar a minha pontuação dentro do Express Entry, tá ok? Mais na frente eu vou tratar de mais detalhes quanto a isso. Uma vez que a gente já falou bastante sobre formas gerais de imigrar, né, federal, provincial, Quebec, um pouco sobre o conceito do Express Entry, eu queria trazer para vocês a realidade atual, tá? Muita gente está ansioso quanto a isso, né? E todos nós também, inclusive, dentro da esfera imigração, digamos assim, ficamos ansiosos para os novos anúncios do governo e tudo mais. Então, qual é a realidade? Finalmente, agora em julho, há 1 mês atrás, o governo voltou a fazer as emissões de ITAs, de convites, de draws, para os candidatos do Express Entry. Para os que não estão familiarizados, dentro daqueles 4 grandes programas que eu falei dentro do Express Entry, Skilled Worker, Canadian Experience Class, Provincial Nominee Program e Skilled Trades, 2 desses programas estavam completamente fechados ao longo dos últimos 18 meses, vamos dizer assim. O Skilled Worker ele estava fechado desde 2020. Em 2020, perto do Natal, foi o último draw dessa categoria. O Canadian Experience Class teve o seu último draw em setembro do ano passado. Então, estamos falando de bastante tempo, né? Por causa das situações de pandemia e tudo mais. E aí, agora em julho, o governo voltou a emitir as nomeações. Então, isso é algo muito positivo, tá? O segundo ponto é que essa pontuação voltou a ser alta. Seria um lado negativo? Sim, mas inevitável. Porque pensem comigo,
o ex-presente costumava ter uma rodada, um draw, a cada 15 dias. Então, naturalmente, vários candidatos qualificados ou não faziam seus perfis e de maneira bem padrão, eu diria, os qualificados saíam de 15 em 15 dias. Quando o sistema travou, houve um acúmulo de perfis super qualificados. Então, a pontuação deu um grande pulo significativo. Tá? Há uma tendência, obviamente, em diminuir, como a gente vai ver na tabela do próximo slide, sim, mas hoje é a realidade do ex-presente. Tivemos um draw no começo de julho, no final de julho, 15 dias depois, tivemos um agora no começo de julho, semana passada, 15 dias depois novamente, estamos esperando um novo na semana que vem, na quarta-feira. E essa pontuação tem diminuído, mas ainda bastante alta, tá ok? Terceiro ponto, o governo anunciou, e eu já mencionei isso, a volta ao tempo de processamento de 6 meses. Então, tivemos aplicações sendo processadas com 18, 20 meses, até mais, durante a pandemia, e agora a ideia é que isso volte para o tempo padrão de 6 meses a 9 meses, tá ok? Os dois últimos pontos são relacionados a uma grande novidade que nós não temos ainda, digamos assim, orientações finais quanto a isso, mas o governo anunciou que o famoso NOC, National Occupational Classification, vai ter o seu sistema alterado agora a partir do final de 2020. Tá? Para os que não sabem, rapidamente, o que é o NOC, National Occupational Classification? É uma lista do governo de 500 códigos de 4 dígitos, que vão associar todas as profissões do mundo a esses códigos. Então, quando você vai emigrar, você tem que dizer para o governo, a minha experiência de trabalho no Brasil foi de X anos nesse NOC, como professor, como médico, seja lá o que for. Cada profissão vai se enquadrar em um NOC desse. E esses NOCs, eles têm 5 grandes famílias, vamos dizer, né? Essa família, estamos falando de 0, A, B, C ou D, tá? O 0, na verdade, ele é o tipo, e o A, B, C ou D é o nível, propriamente dito. Mas essas 5 grandes famílias é o que baseiam esses 500 códigos, tá? E quando a gente está falando de imigração, o nosso código tem que ser relacionado, pelo menos a nível federal do ex-presente, relacionado a uma das famílias 0, A ou B. Se você tem vários anos de imigração no C ou D, não vai ser levado em consideração para o ex-presente a nível federal na classe do Economic Class, tá? Na classe econômica. Então, o sistema vai ser modificado em novembro, ainda não se tem muito detalhe, mas essa questão de 0, A, B, C ou D vai ser modificada, o que leva ao último tópico. Então, o governo também anunciou que no ex-presente passará a ter draws baseados em NOCs específicos. Já sabemos quais são esses NOCs? Não. Mas o que é um draw, um convite, um sorteio baseado em NOC específico? É fazermos uma análise da necessidade socioeconômica naquele momento. E aí focamos em convidar pessoas que têm experiência de trabalho naquele NOC específico, que é uma demanda socioeconômica no momento. Não temos ainda noção se todo o ex-presente vai funcionar assim ou se eles vão fazer alguma subdivisão, mas essa é a realidade. Esperamos para 2023 draws para NOCs específicos, tá ok? Aqui a tabelinha dos últimos draws que aconteceram na categoria do Skilled Worker, então vocês podem ver um grande gap, né, de 2020 para até agora, julho de 2022, e esse impacto da pontuação. Então, 468 foi o último draw, lá pertinho do Natal, em 2020. Os dois últimos foram 469 e 468, tá? Os 3 últimos, na verdade, mas vocês veem que a média do 470 mais é bem presente, né? Sempre foi presente, fazendo uma análise histórica. E aí, depois desses 18 meses, pouco mais de 18 meses, a pontuação subiu quase 100 pontos. E o número de nomeações diminuiu. Mas, como eu falei, há uma tendência da pontuação diminuir e o número de nomeações voltar a subir, se aproximando dos 4, 5 mil, como era de costume nos draws no passado, ok? Ainda não conseguimos precisar qual vai ser a pontuação e em quanto tempo, mas há uma tendência nessa diminuição, tá ok? Inclusive, aqui nessa tabela está faltando o mais recente, que foi da quarta passada, dia 3 de agosto, que foi 533. Então, a gente pode ver que caiu de 557, 542, 533. Vamos ver o que vai acontecer na próxima quarta. Aqui também a tabelinha, porém, do programa Canadian Experience Class específico. Tá ok? Então, para aqueles que têm um ano de experiência de trabalho no Canadá. Está fechado desde 2021, como a gente falou, tá?
e essa é a pontuação média que costumava acontecer. Então, mais uma vez avançando nessa parte de qualificação, de imigração de profissionais qualificados, quando eu falei lá, alguns minutinhos atrás, que 2 cursos superiores se equivalem ao mestrado, agora vai ficar mais claro para vocês. Por quê? Existe uma mágica, quase uma mágica, que funciona na calculadora do Ex-Presente, o que é chamada pontos de transferibilidade. Muita gente também não tem noção disso. O que é isso? A pontuação do Ex-Presente ela pode ser definida em transferibilidade, pontos de transferibilidade, e os pontos objetivos. O que são os pontos objetivos? Um fator tem uma pontuação correspondente. Então, se você tem até 29 anos, máxima pontuação no quesito idade. Se você vai avançando a idade, você vai perdendo 5 pontos por idade. É uma pontuação objetiva. Os pontos de transferibilidade são acontecem quando um fator contribui sobre o outro. Então, é a combinação de fatores lhe dando uma pontuação específica. E aí é onde entra o X da questão. Quando estamos falando de experiência de trabalho, por exemplo, e comparando-a com o nível de proficiência linguística, e aí vocês vão ver a importância de ter um nível avançado, como a gente recomendou no começo, não que seja obrigatório, mas uma recomendação forte. Por quê? Se você tem 3 anos de experiência estrangeira, combinada com o CLB 7, que é um nível Upper Intermediate, acima do intermediário, mas ainda um pouco abaixo do avançado, você ganha 25 pontos no fator experiência de trabalho. Esses mesmos 3 anos, sem tirar nem pôr, porém associados a um CLB 9, que é o nível avançado, lhe dá 50 pontos. Então, pelos pontos de transferibilidade, você aumenta o seu score, a sua pontuação da experiência de trabalho. Tá? Aproveito para falar agora, Ayrton, o que é um nível avançado? O que é o famoso CLB 9? Né? CLB significa, pessoal, Canadian Language Benchmark, que é uma tabelinha que o governo criou para associar a nota das provas de proficiência linguística a esse nível de proficiência, tá ok? Então, dentro das 2 provas possíveis de inglês, que são o IELTS General e o CELPEP General, você pode alcançar o CLB 9 por meio de, no IELTS, você tirar 7 em todas as 4 áreas de análise, o Listening, Speaking, Reading, Writing, com o Listening 8. Então, se você tem essa combinação na sua prova do IELTS, o seu CLB é 9. Na prova do CELPEP, infelizmente ele não é disponibilizado no Brasil, mas na prova do CELPEP, a tabelinha ela é bem direta ao ponto. Então, a sua nota é o seu CLB. Tá? Só que um ponto importante é, para calcularmos esse ponto de transferibilidade, a gente tem que fazer uma análise geral, é o que chamamos de CLB Overall. E o CLB Overall, ele não é analisando ou fazendo uma média das 4 áreas, ele olha para a área mais baixa. Então, se você fechar a prova em 3 áreas e tirar uma nota baixa na 4ª área, o seu CLB vai ser por base na mais baixa. Então, muito importante isso. A busca do CLB 9 significa as 4 áreas para poder os pontos de transferibilidade entrarem em ação. Não só com a experiência de trabalho, como também com a educação. E aí onde entra aquela afirmação que a gente fez de 2 cursos superiores se equipararem ao mestrado. É justamente aqui. Até o bacharel, pessoal, você alcançar o nível de proficiência avançado sempre vai dobrar a sua pontuação. Tá? Mas se você tiver um bacharel com o nível 7, a sua pontuação é 13. O bacharel com o CLB 9 dobra a pontuação, mas dobra para 25. Vai de 13 para 25. Quase dobra, né? Seria 26. Porém, a partir de 2 cursos superiores, ou seja, se você tem um bacharel no Brasil e vem para o Canadá fazer um college de 1 ano, por exemplo, você vai entrar nesse nível de escolaridade acima do bacharel. E a combinação do mesmo com o CLB 9 vai lhe dar 50 pontos. Então, se você tem 3 anos de experiência no Brasil com um bacharel e busca fazer um college de 1 ano, por exemplo, no Canadá, ou um college de 2 anos, isso, com o nível de proficiência avançado, pode rapidamente lhe dar 100 pontos, que é o máximo, dentro da pontuação de transferibilidade. Tá ok? Então, isso é a equiparação que a gente fez há pouco de comparar 2 cursos superiores com o mestrado. Porque esses 50 pontos vai acontecer independente. Se você tem um mestrado ou se você só tem um bacharel com um college de 1 ano, essa pontuação vai dobrar para 50 do mesmo jeito. Tá ok? No geral, né, a gente se pergunta, certo, mas o que é que faz eu ser um trabalhador qualificado? Tá? Independente da pontuação. É como você trabalhou
no seu país de origem. Obviamente que dentro do Canadá também, mas focando na experiência do Brasil. Para você dizer para o governo que você tem X anos de experiência qualificada, essa experiência tem que ser contínua, tá? Então, pelo menos em ciclos de 12 meses, você não pode ter 6 meses de um trabalho, depois fica sem trabalhar e trabalha mais 6. Aí não vai juntar e dizer que tem um ano. Tem que ser um ciclo de 12 meses contínuo, tá? Como está escrito na segunda opção, sem gaps, tá? Entre os trabalhos. Tem que ser pago, então qualquer experiência voluntária não vai ser levada em consideração. Como eu já citei há pouco, dentro dos NOCs 0A ou B, tá? E full-time. O conceito de full-time para o Canadá, mesmo que seja levando em conta uma experiência do Brasil, é um trabalho 30 horas por semana ou mais. Tá? Se você tem um trabalho part-time, aí vai contar dobrado. Para você dizer que você tem um ano de experiência que foi part-time, você vai ter que ter trabalhado 2 anos. Tá ok? E isso aqui é levado em consideração para a experiência dentro ou fora do Canadá. Só que dentro do Canadá, a experiência não precisa ser contínua. Ela pode ser o que chamamos de cumulativa. Então, nesse exemplo que eu dei, trabalhou 6 meses, ficou fora por demissão, ou seja lá qual for o motivo. Depois você trabalha mais 6, desde que seja dentro do mesmo NOC, você pode combinar ambas e dizer que tem um ano de experiência dentro do Canadá. Mas para a experiência estrangeira, Foreign Skilled Work Experience, tem que ser contínua em ciclos de 12 meses, ok? Outro ponto importante, quando estamos falando de imigração na categoria do Skilled Worker, não é a categoria do Canadian Experience Class, que requer um ano de trabalho no Canadá. A categoria mais genérica, do Skilled Worker, que você pode aplicar amanhã no Brasil, caso você tenha as qualificações necessárias. Você tem que comprovar para o governo a sua admissibilidade financeira, porque o governo do Canadá ele deixa muito claro que não vai dar suporte financeiro para a pessoa vir, né? Então, você tem que comprovar que você tem capacidade para se sustentar ou sustentar a sua família. Não é um dinheiro que você precisa gastar, mas você tem que comprovar que você tem essa capacidade. E essa tabelinha mostra os valores equiparados para o número de pessoas. Então, se estamos falando de uma imigração individual, a pessoa não é casada, não tem filhos, a média é de $13 mil. E aí vai aumentando uma média de $3.000, $3.500 à medida que a gente vai adicionando membros da família, tá ok? Então, isso é muito importante também, porque você pode ter um mestrado, você pode falar 2 línguas, você pode ter 10 anos de experiência, ter a pontuação absurda no seu perfil, mas se não tiver o Proof of Funds, essa aplicação pode não avançar. Deixando claro, tá, pessoal, que isso é dentro da categoria do Skilled Worker. Dentro do ex-presente, aqueles 4 programas, a categoria do Skilled Worker. Outras categorias não necessariamente requerem essa comprovação financeira, tá ok? E aí, uma vez que a gente começa a falar de como melhorar minha pontuação, trabalhar no Canadá, estudar no Canadá, como de fato eu poderia trabalhar? Que é uma das principais perguntas que os brasileiros querem responder ou querem ter a resposta, né? Então, infelizmente ou felizmente, a depender do ponto de vista, o Canadá não é simplesmente eu vou para o Canadá porque eu tenho um visto de turista ou eu tenho o famoso ETA, o ETA, Electronic Travel Authorization, que é aquela autorização de turismo, caso você tenha o visto dos Estados Unidos, vou para o Canadá e vou dar uma trabalhada. Não. Existem tipos de visto e permissões específicas que lhe autorizam a trabalhar legalmente no Canadá, tá? E só por meio dessas experiências que você vai poder chegar para o governo e dizer, governo, por favor, no meu perfil eu posso solicitar 35, 40, 45 pontos extras porque eu tenho experiência de trabalho qualificada. Além de ser no NOC, tem que ser sob vigência de uma permissão de trabalho válida. E quais são essas permissões de trabalho? A primeira, a mais conhecida, o famoso PGWP, Post-Graduation Work Permit, como o próprio nome diz, uma permissão de trabalho após você se formar. Então, para aquelas, e é uma rota muito utilizada pelos brasileiros. É a única? Não, mas é uma das principais porque traz, de certa forma, uma estabilidade para o estudante, como também para o cônjuge, se for o caso de uma imigração familiar, né? Então, após se formar, você solicita essa permissão de trabalho que vai depender do tipo de curso que você fez. Nem todo curso superior no Canadá vai conceder o PGWP, nem toda instituição vai ser elegível para você solicitar o PGWP, mas se a mesma for, se o curso for, a depender da duração do quanto você estudar, você pode ter uma permissão de trabalho de 1 a 3 anos. E se você trabalhar num NOC qualificado, de posse dessa permissão, você pode solicitar pontos por experiência canadense, tá?
Outra coisa que se aplica muito comumente aos perfis familiares. Enquanto um vem estudar, o cônjuge pode solicitar o que chamamos de Open Work Permit, uma permissão de trabalho em aberta, assim como o PGWP, você pode trabalhar à vontade, full-time, para quantos empregados quiser, para quantos empregadores, empresas você quiser. A terceira opção é também conhecida como LMIA, Labor Market Impact Assessment, que é um processo pelo qual a gente vai explicar daqui a pouco, para você obter um tipo de Work Permit específico vinculado a um empregador. Isso tem grandes benefícios na imigração, bem como os códigos de exceção de LMIA. Então, você pode solicitar um Work Permit baseado no processo de LMIA ou num código de exceção. Vocês vão entender o que é isso daqui a pouco. Por último, tem também o conhecido como International Experience Canada, que é países de certas nacionalidades que têm acordo com o Canadá, tá? Nacionais desse país podem solicitar um Work Permit para vir para o Canadá. Infelizmente, o Brasil não tem um acordo direto com o Canadá. Então, a categoria do Working Holiday ficaria fora de cogitação. A categoria do Young Professional, que é a segunda que está listada no slide, também ficaria de fora. Porém, a terceira parte, que é solicitar o Work Permit por meio de uma Recognized Organization. Então, o governo, se ele não tem a parceria direta com o país, ele pode autorizar esses tipos de permissão de trabalho por meio de uma organização reconhecida no Canadá. Então, para o Brasil, o Working Holiday por meio de Recognized Organization está desativado, mas o Young Professional ainda está suficiente, então, ainda está em andamento. Então, se você tem até 30 anos e tem uma oferta de trabalho de uma empresa no Canadá, você pode solicitar uma permissão de trabalho no Young Professionals e trabalhar até por 1 ano, que, uma vez concluídos, dentro do NOC 0A ao B, pode dar a pontuação para a imigração. Tá ok? Então, o que eu citei ali no começo, o que é a LMIA, né? O Labor Market Impact Assessment? É muito conhecido como o patrocínio do empregador, da empresa, né? É quando alguém faz o seu sponsor, faz o seu patrocínio. Então, é um processo pelo qual ele fica muito nas costas da empresa, é um processo pelo qual a empresa vai precisar comprovar para o governo que ela precisa de um funcionário estrangeiro, de um foreign national, de um nacional estrangeiro, porque por algum motivo aquela posição não está sendo suprida por canadenses ou residentes permanentes. Então, a empresa vai passar por um processo de você primeiro tem que ter oferta de trabalho, né? Então, a empresa tem que estar ofertando aquela posição específica, ela vai ter que fazer o anúncio em 3 plataformas de trabalho dessa posição por pelo menos 4 semanas, tá? Vai ter que fazer, de fato, um processo seletivo e comprovar isso para o governo, tá? Dizendo que se algum candidato canadense ou residente permanente se prontificar para a vaga, você vai ter que mostrar, porventura, porque ele não satisfaz aquela posição, tá? E aí, se o governo se sentir convencido, ele vai aprovar essa LMIA, dando o que chamamos de uma LMIA Approval. É uma carta que vai autorizar você a fazer isso. Esse processo ele funciona em 2 fases, tá? Esse processo que eu acabei de explicar não é a permissão de trabalho propriamente dita, ela é LMIA Approval com um órgão do governo chamado ESDC, conhecido como Service Canada. Então, uma vez que o Service Canada aprova o LMIA, aí sim você pode aplicar para um Work Permit, que vai vir restrito àquele empregador e àquela posição. Você só vai poder fazer aquilo, não uma permissão de trabalho em aberto. Isso é benefício porque ele pode dar de 50 a 200 pontos extras no Express Entry, caso você obtenha uma permissão de trabalho por meio desse LMIA Approval. Tá? E 50 a 200 vai variar de acordo com o NOC. Esse processo pode variar de 2 semanas a 3 meses para obter o LMIA Approval, e uma vez obtido, o tempo de processamento do Work Permit junto ao IRCC, que aí é o órgão de imigração canadense, pode oscilar bastante, tá? Dentro das demandas que eles têm. Então, no geral, a experiência de trabalho canadense ela pode vir pelo PGWP, que é a permissão após se formar, pode variar de 1 a 3 anos. Ela pode vir por meio do Open Work Permit do cônjuge, que também pode ser de 3 a 5 anos, a depender da duração do curso do aplicante principal. Tá? Essa experiência dentro do Canadá, sendo no NOC 0A ou B, ela pode dar qualquer coisa de 40 a 60 pontos, a depender do número de anos que você trabalhar. Tá?
e, obviamente, que também tem uma relevância se você é solteiro ou não. Essa pontuação para casados funciona diferente. Se você obter o seu PGWP por base num curso que é elegível, você vai ter também de 15 a 30 pontos, tá? A depender do nível de escolaridade do curso. Se você tiver uma oferta de trabalho por meio do LMIE, como eu acabei de citar, de 50 a 200 pontos, e se você tiver uma nomeação provincial dentro do seu perfil do ex-presente, você pode ter 600 pontos. E aí é o que as pessoas ficam super felizes quando escutam isso, porque, como a gente falou alguns slides atrás, uma pontuação interessante seria a casa dos 470 pontos, né? Então, 600 por si só da nomeação provincial já seria mais do que suficiente. Então, essa é a ideia, tá? Então, um ponto muito importante também que muitos brasileiros não conhecem, e a gente está falando cada vez mais de como melhorar o meu perfil, né? É por meio do francês. Como eu posso migrar para o Canadá por meio do meu francês? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Para que vocês possam ter uma noção do impacto do francês no eventual perfil, né? Então, como todos sabem, o francês é uma língua oficial do Canadá, junto ao inglês. Porém, ela é primariamente utilizada na província de Quebec. E o governo tem um grande interesse há muitos anos de estimular a migração francófona para o país. Tá ok? Então, dentro do ex-presente, se você comprova que fala francês no nível Upper Intermediate, no famoso CLB 7 ou B2, você ganha 50 pontos extras. Essa pontuação extra costumava ser 25 pontos, então em 2020 aumentaram para 50, para justamente dar esse estímulo ainda maior. Tá? Obviamente, para esse caso, para você ter o bônus, você tem que pelo menos falar um inglês básico, não é também só o francês, mas é uma forma de focar nas pessoas que falam o francês. Tá ok? Outro grande impacto que o francês pode trazer. Então, lembra que agora há pouco a gente falou de tipos de permissão de trabalho, PGWP, Open Work Permit do cônjuge, LMIA e códigos de exceção da LMIA? O C16 é um dos códigos de exceção menos conhecido por brasileiros. E o que significa? Se você comprova para o governo que você fala francês no nível Upper Intermediate e você tem uma oferta de trabalho no NOC 0 ao B que não seja em Quebec, tá? Você pode solicitar um Work Permit diretamente, sem a empresa precisar passar por aquele processo de LMIA, que vai fazer o processo seletivo, anunciar por 4 semanas, comprovar porque não pôde contratar canadense. A combinação de você ter a job offer, a oferta de trabalho, com o francês, lhe dá o que o código de exceção C16 requer. E aí você solicita o Work Permit diretamente. É o código de exceção dentro do programa de mobilidade francófona. Tá ok? Então, mais um benefício do francês. Outra coisa, programas provinciais. Muitos programas provinciais focam em pessoas que falam as duas línguas ou priorizam pessoas que falam francês como a língua primária. Tá? Então, desculpa. Então, se estamos falando de um programa provincial e você atinge os requerimentos necessários de falar inglês ou francês, você pode receber uma nomeação provincial que vai lhe dar aqueles 600 pontos extras e que você pode aplicar para a sua residência permanente. Tá bom? O próximo programa que a gente vai falar agora, específico da província de Ontário, não requer, inclusive, que você tenha nenhuma experiência dentro do Canadá. Não ter estudado, não ter trabalhado, você pode aplicar, inclusive, do Brasil, desde que você fale as duas línguas. E isso vai lhe dar os mesmos 600 pontos extras de qualquer nomeação provincial, como se você tivesse estudado no Canadá. Tá ok? Então, esse programa é o programa de Ontário para trabalhadores qualificados que falam francês. Tá? O que é que ele busca, esse programa? Que você tenha um bacharel, não importa onde ele foi obtido, que você tenha 1 ano de experiência qualificada no NOC 0 ao B, não importa onde essa experiência foi obtida, mas que você obrigatoriamente fale inglês e francês. Tá? O francês no nível Upper Intermediate, que é o CLB 7, e o inglês no nível Intermediate, intermediário, que é o CLB 6. Esse é o requerimento principal do programa. Na prática, pessoal, isso costumava ser suficiente assim que o programa foi lançado, há um tempo atrás. Mas hoje, principalmente com a grande demanda, um novo requerimento é essencial, que é de ter um perfil do ex-presente com uma pontuação específica. Então, a província, no começo, lançou e os candidatos que tinham esses requerimentos básicos era suficiente. Aos poucos, eles passaram a exigir também uma pontuação dentro do ex-presente mínima. Então, quem estava acima, entrava. E agora eles colocaram uma espécie de
piso e teto. Então, você tem que estar dentro de um score, dentro de um range, dentro de uma média, para ter essa nomeação. Mas isso, às vezes, varia. Às vezes, eles removem o teto, às vezes, eles fazem com NOC específico, mas o objetivo principal é ter essas duas línguas, com o bacharel em qualquer lugar e com a experiência de trabalho em qualquer lugar. Na prática, para termos uma chance maior, uma das línguas recomenda-se que seja pelo menos avançada, porque isso vai afetar os pontos de transferibilidade, como a gente já falou, e o seu perfil vai ter uma pontuação interessante para a concorrência. Mas aqui estamos falando do inglês e francês na província de Ontário. Satisfez esses requerimentos, mesmo que seja do Brasil, se você tem um bacharel, se você tem um ano de experiência, se você, por exemplo, já fala um inglês avançado, que é até, de certa forma, comum no Brasil, e focar no francês, atingir o Upper Intermediate, você pode receber uma nomeação de Ontário, receber os 600 pontos e, por conseguinte, a residência permanente. Tá bom? Essa é uma das opções. Só que muita gente pergunta sobre outros locais do Canadá. Então, qual o programa provincial que está disponível? Tá? Então, pessoal, só para vocês entenderem o que é o programa provincial. Então, como o próprio nome diz, é de cada província. Então, cada província, cada estado do Canadá tem esse seu próprio programa. E o objetivo de tal programa é satisfazer as necessidades socioeconômicas daquela província. Então, uma província pode chegar e dizer, eu, província A, vou fazer um programa que vai beneficiar quem é de TI, porque eu preciso de pessoas que são de TI. Ou vou abrir um programa que seja para pessoas da área de saúde, porque eu preciso de pessoas da área de saúde. Ou vou abrir um programa para quem fala francês, porque eu preciso de pessoas que falam francês. Então é isso, é uma autonomia que a província tem para tal. E independente da província, se você obter uma nomeação provincial, não importa onde, você pode aplicar para a sua residência permanente, ou direto para o governo, ou por meio do ex-presente com aqueles 600 pontos extras. Tá ok? Então, cada província tem a sua regulamentação, a sua especificidade. Mas se a gente pudesse elencar 4 grandes áreas que nós vemos em toda a província, seria províncias focando e essas áreas, pessoal, dentro da província, a gente chama de streams, que são uma espécie de categorias dentro daquele programa. Então, uma de ocupações em demanda. Nada mais é exatamente do que a gente acabou de explicar. Se a província identifica que tem uma grande defasagem na área X, ela vai criar um programa para beneficiar pessoas que têm experiência nessa área e possam suprir as necessidades do mercado. Tá? Então, são ocupações específicas, o que a gente chama de Target Occupations. Tá? E esses programas provinciais estão fora de Quebec, todas as outras províncias. Alguns streams dentro das províncias requerem que a pessoa tenha uma oferta de trabalho. Tá? E essa oferta de trabalho não é necessariamente a do LMIA. Se você tem, de fato, um empregador querendo lhe contratar, sem ter passado pelo processo de LMIA, você pode obter uma nomeação provincial, obviamente, satisfazendo vários outros requerimentos, como, por exemplo, experiência de trabalho prévia dentro do mesmo NOC ou um nível específico de proficiência linguística. Tá ok? Uma terceira opção é quando você já trabalhou na província. Então, muitas províncias têm categorias específicas para beneficiar pessoas que já concluíram 1 ou 2 anos de experiência de trabalho qualificada naquela província. Tá? Mais uma vez, fora de Quebec. E também estudar. Então, toda província tem uma rota que é chamada... Os nomes às vezes variam, mas a essência é de International Graduates, de estudantes internacionais que vão fazer um college público naquela província. Tá? Um college que concede PGWP. Então, existem streams específicos para beneficiar pessoas que se formam em colleges naquelas províncias. Tá bom? Cada uma dentro do seu programa. Então, essa é a ideia geral da nomeação provincial. É uma excelente alternativa, porque ela pode lhe dar os 600 pontos necessários no ex-presente, por exemplo, ou com a nomeação na mão, você pode aplicar para o PR diretamente. Algumas opções, pessoal. Toda a província do Canadá, o território, né, os Northern Territories, tem o programa provincial, baseado na sua lista específica de requerimentos ou coisas do tipo. Mas, em linhas gerais, aquelas são as 4 possibilidades, categorias que você vai ver basicamente em todas as províncias, certo? A gente trouxe algumas aqui, que estão bastante em alta e costumam beneficiar alguns brasileiros. Então, no governo de Saskatchewan, ele tem, que é o chamado SIMP, né? SINP, Saskatchewan Immigration Nominee Program. Eles têm um programa que beneficia, inclusive também quem fala francês, tá?
e eles focam pessoas de NOCs específicos, que têm experiências em áreas específicas. Inclusive, é uma aplicação que você pode fazer ainda do Brasil também. Nem todo programa permite que você faça ainda de fora. Aqui, se você tem experiência de trabalho prévio em uma área específica, você pode obter sucesso, tá? Principalmente se essa experiência for por um longo período de tempo. Um lado muito significativo também dos programas provinciais é que a maioria esmagadora deles não leva em consideração idade. Ou se levam em consideração idade, lhe dão pontuação máxima até 45, 50, 55 anos. Entendeu? Então, de fato, a idade que, porventura, no ex-presente pode pesar negativamente, a nível provincial, na maioria das vezes, não vai ser relevante. Tá bom? Então, isso é algo bem interessante. Na província de Saskatchewan, não é obrigatório falar o francês, como lá em Ontário, tá? Para aquele programa de Ontário. Deixando claro, pessoal, agora que eu falei, eu não estou dizendo que se você quer ir para Ontário, você precisa falar francês, tá? Ontário tem uma das categorias do seu programa focado em quem fala francês, um dos streams. E a mesma coisa aqui em Saskatchewan. Não é obrigatório o francês, mas se você falar em um dos streams, você vai ter uma pontuação a mais, tá? Se você tiver experiência de trabalho específica, essa experiência de trabalho é difícil dizer qual é a lista, porque ela troca constantemente. É baseado nas necessidades socioeconômicas. Então, se hoje a província faz uma lista específica, depois ela pode vir a trocar porque as necessidades mudaram, tá? Então, Saskatchewan é uma possibilidade. A província também de New Brunswick, tá ok? Ela tem crescido muito na popularidade dos brasileiros. É uma província que fica na costa leste, tá? Que são chamadas províncias do Atlântico. E a província de New Brunswick está sendo bem atrativa, porque ela beneficia, ela tem um programa específico para quem fala francês, obrigando que você fale francês, é o requerimento principal, mas também tem um stream que não obriga, mas se você falar, beneficia. Você vai ter pontos extras, tá? E da mesma forma, se você concluir um curso na província, você vai ter mais pontos. Se você ou seu cônjuge trabalhar, você vai ter mais pontos, tá? Então, também é um programa que está bastante em alta. Para New Brunswick, a gente preparou uma tabelinha rápida, só para se ter noção, e eu queria ressaltar o programa do meio, que é justamente o que fala que exige o francês, né? Só que você vê que o nível de CLB do francês é CLB 5. Não é feito em Ontário que exige o CLB 9. Então, dentro de New Brunswick, a categoria que foca no francês, que é chamado Strategic Initiative, exige o CLB 5, tá? Mas existem também várias outras opções, como, por exemplo, a número 4, né? Skilled Worker. Então, você cria o seu perfilzinho dentro de New Brunswick e você pode, a depender de já ter concluído o college, de já ter trabalhado, ter opções de pontuação muito boa, desde que tenha uma job offer, uma oferta de trabalho, não sem necessidade de LMIA, mas alguém querendo lhe contratar, tá? E aí as suas chances podem ser interessantes. Dentro de New Brunswick também existe a opção dos programas do Programa do Atlântico, né, que deixou de ser piloto no ano passado e agora é um programa efetivo. Também o programa de New Brunswick está vinculado ao ex-presente, tá? Então, se você tem um perfil no ex-presente marcando que tem interesse em ir para New Brunswick, a província pode pescar o seu perfil e lhe dar uma nomeação se você satisfizer os requerimentos, tá? E isso, inclusive, pessoal, tem sido uma tendência, né? Muitas províncias agora elas criam um stream dentro do seu programa provincial que é chamado Ex-Presentry Stream, dentro da província. Ou seja, ela vai pescar os candidatos dentro do Ex-Presentry que satisfaçam os requerimentos necessários, tá? E que demonstrem no Ex-Presentry o interesse em ir para aquela província. Então, New Brunswick tem, como outras províncias também têm. A província de Alberta tem, a província de British Columbia tem, o próprio Ontário tem, tá ok? Então, mais uma opção para termos em média, tá ok? E aí, nos aproximando do final, para dar aquela visão genérica de abordagem de todos os pontos, tem a imigração por meio de Quebec. Como citamos no começo, se vocês lembram, a gente diferenciou 3 grandes famílias, a imigração a nível federal, a nível provincial e Quebec. Então, comparando com o ex-presente, que é tudo que a gente falou agora, mas não se aplica a Quebec, o Quebec tem o seu próprio sistema que é chamado ARIMA, e é uma espécie de ex-presente, vai ser baseado em pontos, você cria o seu perfil e, a depender da sua pontuação, você pode receber uma nomeação, tá bom?
O que eu gostaria de trazer específico sobre Quebec é que, até então, a gente falou, na maioria esmagadora das vezes, principalmente a nível de Express Entry, do francês como sendo algo a mais. Aqui, obviamente, que existem programas dentro das províncias que tem um stream que foca em francês, mas não é a essência do programa. Em Quebec, se a gente está pensando em imigrar por Quebec, a gente tem que obrigatoriamente adicionar o francês, tá bom? Então é importante ter isso em mente. O processo é similar ao Express Entry. Você manifesta seu interesse, comprova lá as suas qualificações educacionais, linguísticas com francês obrigatório, tá? E aí, se sua pontuação for alta, você pode receber uma nomeação. E aí, se receber a nomeação por Quebec, receber a certificação, você aplica para o seu PR a nível federal. Porém, outro ponto específico também é que o ARIMA ele passou a ter esse sistema de pontuação mais dinâmico num passado bem recente, há um ano atrás. Até então, era um pouco difícil precisar critérios mais objetivos, mas aí eles criaram esse sistema de pontuação mais específico, só que ele não está só chamando candidatos baseado na pontuação, assim como o Express Entry, né? O Express Entry, ele pega a pontuação mínima desse draw vai ser essa, todo mundo acima está dentro. Aqui no ARIMA, não. O que tem acontecido no último ano é que ou eles estão olhando, na maioria esmagadora das vezes, para NOCs específicos ou para pessoas que têm uma job offer no momento dentro da província, tá ok? Quando você vê que não foi exigido, raramente, uma job offer, a pontuação vai assustadoramente lá para cima, tá ok? Então, na maioria esmagadora das vezes, requer uma job offer, uma oferta de trabalho fora da região metropolitana de Montreal, ou pessoas que têm experiência e estão trabalhando em NOCs específicos. E a lista específica de NOCs, ela varia um pouco, até um dos últimos draws incluiu alguns NOCs da área de saúde, mas se fizermos um extrato, uma análise de todos esses draws, a maioria esmagadora desses draws, estão focados nessa lista de NOCs, que são primariamente da área de TI. Tá? Então, você vê que a natureza do início dos códigos são todos dois, né? Que é mais voltado para essa área de ciências e tecnologia, e algumas em engenharias. Tá ok? E aí tem, obviamente, lá no final também a parte de vendas especializadas, mas essa é a lista primária de NOCs que tem sido chamada no ARIMA. Tá ok, pessoal? Dentro do ARIMA, não. Dentro de Quebec, porém, também existe uma outra opção que é chamado PEC. PEQ. É um programa espécie de aceleração, digamos assim, da sua nomeação. Então, se você já tem experiência dentro de Quebec, você pode aplicar por meio do PEC. E aí o PEC tem duas grandes categorias, trabalhador e estudante. Se você é trabalhador, em todos os casos, tá, pessoal? Francês, pelo menos, upper intermediate é obrigatório. Então, pela rota de trabalhador, você tem que já ter trabalhado por pelo menos 2 anos na província. Isso aí abrirá portas para você conseguir trabalhar. E esse trabalho tem que ser dentro de uma permissão de trabalho, aqueles tipos que a gente falou, tá? Se você trabalhou, mas com posse de um study permit, de uma permissão de estudo, isso seria um longo assunto para uma nova conversa, mas só para vocês entenderem, é possível trabalhar com a permissão de estudo do college, do curso superior, do college, né? Mas você só pode trabalhar part-time e não é elegível para a experiência qualificada, para você solicitar pontos, né? E aí dentro de Quebec é a mesma coisa. A sua experiência para contar para o PEC tem que ser dentro de um work permit, não um study permit que permite trabalhar, certo? Então tem a rota do trabalhador e a rota do estudante, que por sua vez é subdividida em 2 áreas, que é, se você vai fazer um college tradicional, vamos dizer, o nível de escolaridade tradicional, tem que ser um curso pelo menos de 2 anos e você tem que trabalhar por 18 meses após esse curso. Se for um mestrado, após se formar, você trabalha 1 ano. Então, você vê, se estamos falando só de trabalho, são 2 anos, 24 meses. Se estamos falando de estudar, mas trabalhar, cai para 12 meses, para 18 meses. E se estamos falando do nível de escolaridade mais alto, como mestrado, aí a experiência de trabalho cai para 1 ano. Mas tudo isso dentro do guarda-chuva do PEC. Então, em Quebec, estamos falando do ARIMA ou do PEC com essas subdivisões que a gente acabou de mencionar. Em ambos os casos, ARIMA ou PEC, o francês Upper Intermediate é mandatório. Tá ok, pessoal? E aí, depois de passar por muito do processo
de imigração, você se pergunta, como eu posso me tornar um cidadão canadense? Né? Porque até agora a gente falou de residência permanente, que é o famoso PR. E para você obter a sua cidadania, é uma questão de tempo, eu diria. Tá? Então, principalmente, acima de tudo, você tem que estar no Canadá para fazer a aplicação da cidadania e você tem que ter morado 3 anos no Canadá, não necessariamente de maneira contínua, tá, pessoal? Então, morei 3 anos no Canadá, posso aplicar para a minha cidadania. Só que o ponto importante é o seu status. Se você morou no Canadá apenas como residente temporário, fazendo um college de 2 anos, fazendo um college de 2 anos e trabalhando mais 2, toda a experiência, todo o tempo de moradia como residente temporário só conta pela metade. Tá ok? E limitado a 1 ano. Então, se você estudou ou trabalhou por 2 anos, a gente consegue contar 1 ano. Mas se você estudou ou trabalhou por 4 anos, vai continuar só contando 1 ano também, porque conta pela metade no limite de 1 ano. E aí os outros 2 anos necessários para completar os 3 tem que ser já com a residência permanente. Então, ou 3 anos de residência permanente, caso a pessoa já venha do Brasil com a residência permanente pela rota do Skilled Worker, tá? Ou por uma nomeação provincial, por exemplo. Então, os 3 anos como residente permanente. Ou se você vier antes para estudar ou trabalhar, esse tempo como temporário já pode contar, vai contar pela metade. E aí, uma vez que você completa 2 anos, vamos supor, de residência temporária, cai para 1, para a contagem da cidadania, conta os outros 2 como residente temporário, e você pode solicitar a sua cidadania canadense, desde que isso seja dentro dos últimos 5 anos. Né? Então, você não poderia morar temporário por 1 ano, sai, fica 5 anos fora no Brasil, volta porventura e vai combinar esse tempo. Não, tem que ser nos últimos 5 anos do momento que você submete a cidadania. Então, se você submete a cidadania hoje, dentro dos últimos 5 anos, olhando para trás, eu tenho que ter morado 3 no Canadá, pelo menos 2 como residente permanente. Tá ok? A gente fez uma revisão, pessoal. A gente sempre busca dar o máximo de informação possível, mas em 1 hora e pouquinho, nunca é possível cobrir tudo. Né? Então, para os que tenham dúvida de qual vai ser o meu próximo passo, a gente sempre recomenda, pessoal, acima de tudo, uma avaliação específica para o seu perfil, seja conosco ou não. Obviamente que a gente tem condições e anos de experiência para fazer essa assistência da melhor forma possível. Mas, independente, a gente, de verdade, recomenda que toda pessoa que busque fazer um planejamento imigratório para o Canadá passe por uma análise especializada. Porque lembra o que eu falei lá no começo, não existe receita do bolo. O que funcionou para mim pode não funcionar para você ou vice-versa. Então, sempre é importante a gente pegar todo o perfil do candidato ou daquela família, porque quando estamos falando de um casal, por muitas vezes, um pode se beneficiar de uma rota e o outro de outra rota, e aí a gente sempre faz a análise de qual seria o benefício mais acessível e mais rápido, tá? Porque a gente vai olhar qual o seu nível de escolaridade, qual o seu nível de proficiência, principalmente a parte dos NOCs, para ver a sua experiência de trabalho e tentar encaixar onde aumentaria suas chances de conseguir sucesso. Então, uma análise especializada, individualizada, é fundamental. Falando do nosso processo, para os que têm interesse em fazer isso, quando se marca o nosso serviço chamado de consultoria, a maioria das consultorias para os brasileiros, eu consigo me envolver, né? Então, a gente faz a análise específica e aprofundada daquele perfil em uma elaboração de um relatório bem detalhado. Eu diria que oscila bastante, a depender de quanto de opções que aquele perfil tem, mas sempre é algo em torno de 15 a 20 páginas, com várias opções, com vários cenários, e aí a gente tem uma consultoria de 90 minutos, 1h30, para a gente explicar todas essas opções. Pessoal, se você fizer isso, esse é o resultado. Se você fizer aquilo, esse é o resultado. Dessa forma aqui, vai ser mais longo. Dessa forma aqui, pode ser menos custoso. Então, todas essas análises são muito importantes para vocês traçarem essa trajetória imigratória da melhor forma possível, tá bom? Então, todo tipo de análise vai ser feita, desde uma vinda como turista até a residência permanente, como a gente citou, tá ok? Para fazer esse agendamento, basta ir para o nosso site, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Na verdade, já tem aqui nesse slide, tem no próximo também,
No canto superior direito tem o Marque a Consultoria, em inglês Schedule Consultation, tá? E aí você vai ver várias opções, tipos de consultoria, focadas em trabalhadores qualificados, focados em estudantes, focados em trabalhador, vários os tipos, e também temos o prazer de dizer que a gente consegue oferecer serviço em várias línguas. Então, o inglês, francês, português, espanhol, árabe, ucraniano, russo. Então, é uma gama bem grande de possibilidades. Você pode ter essa consultoria, mas, mais uma vez, é muito interessante essa análise individualizada, tá ok? Para que as suas escolhas de imigração sejam feitas da melhor forma desde o dia 1. E não escolhas que você, porventura, foi orientado de uma forma e depois você está buscando corrigir essas escolhas. Mas fazer esse assessment vai permitir que você trilhe o seu caminho da melhor forma desde o primeiro momento. Tá ok? Eu vou abrir aqui o chat, na verdade está aberto, caso tenham alguma pergunta. Eu vou deixar alguns minutinhos aqui em aberto, e se vocês tiverem alguma pergunta, terei o prazer em responder. Se não, foi um grande prazer poder falar sobre isso. Me dá muita empolgação falar para o mercado brasileiro, porque todo o nosso time, nós temos alguns nascidos e criados no Canadá, mas a maioria esmagadora são de imigrantes, pessoas que passaram por o que, de repente, vocês podem estar pensando em começar, né? Então, muitos vieram só trabalhando, muitos já vieram com o PR, muitos vieram para estudar, e hoje muitos já têm a cidadania, inclusive, não só a residência permanente, tá bom? Então, é um grande prazer poder compartilhar da nossa experiência com cada um de vocês, tá ok? Eu vou deixar, enquanto a gente espera um minutinho, a nossa última página dos nossos contatos. Vocês podem mandar mensagem por WhatsApp, podem mandar e-mail para esse e-mail que está aí, connect@incubate.ca. Nós teremos pessoas habilitadas a conversar em português. Inclusive, essa semana, nós fizemos uma grande adição ao nosso time, que é o Gustavo. Então, talvez, se vocês tenham interesse, mandem e-mail para o Connect. Pode ser que seja o Gustavo que esteja respondendo, tá ok? Brasileiro com anos de experiência nessa área, e certamente vai ser do nosso interesse buscar a melhor alternativa para se encaixar no seu perfil. Pelo minutinho que passou, eu imagino que não teremos nenhuma pergunta, tá ok? Sendo assim, eu vou encerrar a nossa sessão de hoje. Mais uma vez, muito obrigado por terem se juntado. Aos que estiverem assistindo a gravação, podem ficar à vontade para fazer contato, hoje e sempre, tá ok? Que vai ser um grande prazer poder assisti-los. Tá bom? Um grande abraço, tudo de bom, boa noite aí no Brasil, e nos falamos em breve. Caso tenham interesse, vai ser um grande prazer ajudar. Tudo de bom, tchau, tchau.